E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar mais sobre Kriya Yoga, então continuando nossa série falando de Kriya Yoga, eu vou na verdade responder um comentário de um dos nossos espectadores, YouTube espectadores, internet espectadores, o quê? Seguidores. Web espectadores, seguidores, inscritos, talvez. É do Bruno. Isso vai nos ajudar a traduzir um pouco mais nossa explicação sobre tradição espiritual, sobre critérios, sobre Kriya Yoga e tudo mais. Vamos nessa! Se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no nosso canal, clica no nosso sininho para receber as notificações, manda esse vídeo para os teus amigos, clica nesse link aqui em cima e manda para os teus amigos no WhatsApp, seus amigos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Telegram, no grupo do condomínio, no grupo da farofa, da faxina, do churrasco, no grupo do amigo secreto, aquele grupo que todo mundo só manda bom dia, manda os vídeos também e deixa, por favor, seu comentário, sua crítica, sua sugestão, comentário no comentário de alguém. E isso fomenta a nossa Sangha online, a nossa discussão em busca da nossa lucidez plena e da nossa revolução de si. Bom, antes da gente falar do assunto, esse vídeo ficou enorme, né, Paty? Né? E a Paty me disse também uma outra coisa, que ela disse que eu tava falando rápido, como se eu estivesse narrando um jogo de futebol na rádio, né? Ela disse, parecia que você ia pegar o trem e tava atrasado. Então, eu vou dizer duas coisas. O conteúdo aqui é extenso. Vai aparecer um monte de nome, um monte de livro na tela. Se você nunca leu nada sobre yoga, Kriya Yoga e tudo mais, fica calmo se você não entender nada. É por isso que ele tá vindo como um conteúdo bônus. A minha sugestão é que talvez agora, como o YouTube dá para reduzir a velocidade da fala, você reduza a velocidade da minha fala, porque eu me empolguei. E eu tentei abordar todos esses assuntos num vídeo de YouTube, o que é muita coisa. A culpa é toda do Bruno que fez a pergunta. E se você puder, assiste mais de uma vez, se você está estudando Kriya Yoga, se você está praticando, ou se você vem de uma via tântrica, yógica ou hindu tradicional e quer entender essa plasticidade das tradições, das sampradayas, da atualização e da ressignificação de diferentes escolas. Posto isso, entenda, esse não é um vídeo na mesma pegada dos outros vídeos do canal. Então pode ser que você fique entediado com ele, ou pode ser que você ache ele muito difícil. Se você achar muito difícil, usa ele como um desafio. Eu vou assistir esse negócio até entender, né? Se você achou chato, culpe o Bruno que fez a pergunta. Gente, eu tô com dó do Bruno. Um bom vídeo a todos. Então, a gente tá fazendo uns vídeos sobre meditação, e Raja Yoga e Revolução de Si, não deixa de ser. E eu falei que ia fazer mais de um vídeo sobre Kriya Yoga, e nessa toada o Bruno fez um comentário lá no vídeo sobre coerência, se você não assistiu, dá uma olhada aqui, que dá pano pra manga pra gente comentar um vídeo inteiro. Então, às vezes eu pego vários comentários para responder num vídeo, mas esse comentário dele foi extenso, foi bastante inteligente e complexo, e eu vou precisar de tempo para responder. Eu não estou dizendo que os outros comentários não sejam inteligentes, complexos e extensos, mas esse é muito técnico. Então, nós vamos falar mais sobre Kriya Yoga, de modo que você esclareça melhor seus entendimentos sobre a tradição que eu sigo, de uma forma mais elucidada. Antes também, eu vou passar uma bibliografia. Então eu vou pedir que vocês leiam os seguintes livros, caso vocês queiram saber mais sobre Kriya Yoga. Eu vou pedir que vocês leiam Purana Purusha, sobre a vida de Baba Lahiri Mahasaya. Esse livro aqui está em inglês. Outro livro chamado Kriya Yoga, do Shri Shailendra Bijoy Das Gupta, muito bom. Outro livro chamado Kriya Yoga Stories, também do... esse aqui é do Bala, que é discípulo do Shailendra Bijoy Das Gupta. Eu vou pedir que você leia também, se puder, o Kriya Yoga do Hariharananda foi traduzido para o português, é um bom livro, mas você precisa ter repertório de outras tradições para poder comparar as informações que ele passa lá. Claro, o tão celebrado Autobiografia de um Yogi é a base para o entendimento da Kriya Yoga, mas esse é o livro que todo mundo já ouviu falar, e se já ouviu falar de Kriya Yoga, provavelmente já leu o Yogananda e precisa ler. São essas as fontes que eu recomendo. Além disso, eu recomendo efusivamente 4 livros. Um é uma série, então 3 deles são um livro só, que são essa série de Scriptural Commentaries do Lahiri Mahasaya. Então,
fundador da nossa tradição, comentando as escrituras hindus e dando cartas e respondendo cartas de discípulos, onde ele traduz os conhecimentos. E outro é essa edição da Bhagavad Gita, que tem a Gita comentada por Lahiri Baba e por Shri Yukteswarji, à luz dos ensinamentos da Kriya Yoga. Se depois disso tudo você ler e não se convencer de que a Kriya é uma tradição consistente, aí realmente descarte mesmo tudo isso. Além disso, e eu sei que eu estou sendo chato com a bibliografia, mas é porque vocês vão entender na pergunta do Bruno, ela depende de suporte. Além disso, eu vou recomendar que quem queira pesquisar a fundo e eventualmente até tenha feito iniciação da Kriya e queira respaldar seus conhecimentos da Kriya mais a fundo, além da Gita, que é o grande texto no qual os Kriyavans se pautam, eu diria para você ler, sim, o Yoga Sutra de Patanjali, tem o comentário de Lahiri Baba ao Yoga Sutra nesse Scriptural Commentaries. Eu diria para você ler Hatha Yoga Pradipika e Geramda Samhita. Eu diria para você ler o Vijnana Bhairava e o Malini Vijayotara Tantra, que são textos clássicos que vão te ajudar a clarificar esses entendimentos, e talvez o Shaundarya Lahari de Shri Adi Shankaracharya. Eu vou explicar todos esses livros agora no vídeo e eu vou ler a pergunta do Bruno, então respira fundo e calma. Tá muito complexo, Paty? A little bit. O Bruno Máximo e Melo, ele deve ser parente do Maximus Decimus Meridius, do Gladiador. My name is Maximus Decimus Meridius. Escreveu assim: Guilherme, te faço um questionamento que com certeza você já fez e chegou a alguma conclusão. E se, só se, você estiver errado? Nossa, Paty, será que alguma vez eu questionei minhas experiências, minhas buscas e meus caminhos? Será que alguma vez isso rolou? Fala alguma coisa sobre isso, sério, para as pessoas entenderem a profundidade da bagaça. Serve AK 3 ou 4 vezes por segundo? Ela não aguenta mais a minha ladainha, viu, Bruno? Eu duvido de tudo que rola comigo o tempo todo, das experiências mais concretas, como encontrar esse cara aqui quando eu pedi para falar com um Satguru lá em Puri. Depois eu conto essa história algum dia para vocês. E aí eu conversar com ele, confirmar todas as minhas histórias. Nunca tinha visto o cara na minha vida. Eu terminei essa história, fiquei extasiado, voltei e pensei, mas tá muito cedo também, né? Eu faço uma prece, peço para alguém vir me responder e aí imediatamente aparece. Esse é meu nível de ceticismo. Então, sim, eu considero a possibilidade de eu estar completamente errado. Porém, qual é o adendo que eu faço? Que é um adendo que o Edgar Biqueles, meu amigo querido, professor de sânscrito, a Paty e todo mundo que está em volta de mim, me diz. Funciona, está fazendo bem para as pessoas, está ajudando elas a traduzirem suas ações, palavras e pensamentos em um novo modo de ser e a desenvolverem órgãos de percepção novos que façam com que o viver e conviver com a realidade dessas pessoas seja melhor, mais lúcido e mais coerente do que antes, incluindo aí o meu. Por isso que o resultado para mim dá pistas de que eu esteja no caminho. Eu tô te respondendo assim devagar e para todo mundo, porque a tua pergunta é longa. Vamos lá. Eu desenvolvi alguns critérios para dizer que uma determinada forma de espiritualidade pode ser considerada legítima ou não. 1. Se ela desenvolveu uma linhagem, tradição, por pelo menos 5 séculos. 2. Se ela tem um apelo ao ego, seja ao seu ego ou ao ego do seu líder e, portanto, propensa à formação de seitas. 3. Se ela questiona o apego à matéria, te fazendo concluir que se desapegar do mundo é a melhor opção. 4. Se ela tem um apelo ao oculto, seres invisíveis e fenômenos fantásticos que te faz conhecê-los a todo custo, o que faz cair nos itens 2 e 3. A sua tradição não passa pelo item 1, mesmo que se fale que a Kriya Yoga seja tão antiga quanto o Yoga de Patanjali. Eu prefiro confiar nos dados históricos do momento como o fato de o preceptor mais antigo da sua tradição ser Lahiri Mahashaya, nascido no século XIX. E ao que parece, ela tem um apelo ao oculto, se baseando em um ser invisível, Mahavatar Babaji, que transmitiu esse conhecimento para Lahiri Mahashaya. Por que nós deveríamos acreditar que Lahiri Mahashaya falou de verdade com esse suposto ser? O que garante que Yogananda, em sua autobiografia, não colocou palavras na boca de seus mestres para adicionar um apelo ao oculto, assim como os teósofos estavam fazendo em sua época? Eu estou disposto a mudar de opinião, por isso estou te perguntando. Dos vídeos seus que assisti, todos têm ido de acordo com as tradições indianas que tenho conhecimento, e se de fato
um espírito ou alguém te apresentou a tradição hindu como ela verdadeiramente é, então esses seres existem e eu preciso reformular meus critérios. Primeiro, Bruno, muito obrigado de novo pela tua pergunta, porque eu gostei muito dela. Segundo, quem sou eu para mudar os teus critérios? Mas vamos lá tentar responder todas essas coisas e aí eu vou entrar nas tecnicidades da Kriya Yoga. Em primeiro lugar, em relação aos seus critérios, não dá para a gente estudar filosofia indiana, quaisquer dos darshanas que sejam, e para você que está chegando agora, e que não fez nossos cursos de introdução às filosofias indianas, a palavra que a gente usa para se referir a essas múltiplas escolas de pensamento na Índia é darshana, que também significa visão ou ponto de vista. É uma condição de olhar a realidade. Não dá para a gente considerar nenhum darshana sem pensar em duas qualidades fundamentais que são características da Índia mais do que qualquer outra terra onde a mística se proliferou dessa forma, que são a ressignificação e a atualização. Então, a Índia tem muito tempo. E todas essas escolas estavam focadas em encontrar a verdade última, aquela verdade do conto do Yunus, né? Que se não foi publicado vai ser logo, de onde se eleva a luz, que torna todas as coisas simples, né? Todas essas escolas estão procurando o conhecimento que nos livra do sofrimento. Estão procurando explicar a realidade e a nossa relação com essa realidade de modo que a qualidade do nosso viver e nosso entendimento por sobre esse viver seja melhor, mais significativo e profundo do que este extasiado, sonâmbulo e anestesiado com o qual nós vivemos. Em outras palavras, as filosofias indianas estão procurando resolver a equação entre darshana, drishya e drashtur, ou seja, toda a escola de filosofia indiana está procurando resolver a equação entre a sua percepção, aquilo que você percebe, e aquele que é o percipiente. Ou seja, o percipiente, o sujeito, o mundo que ele está percebendo e aquilo que faz ele se relacionar com este mundo percebido. Percepção, percipiente, perceptível. Se você quer colocar em outras palavras, conhecedor, conhecimento, conhecido, testemunha, testemunhar e testemunhável. Beleza. Todas essas escolas sempre estiveram em busca dessa resolução íntima, técnica, científica, por assim dizer, no nível empírico, de resolver os dilemas internos, e não de provar verdades ulteriores para os outros. Embora o debate e a escrita e a divulgação de ideias sempre tenha sido feita na Índia, isso foi para que essas escolas continuassem, não para que as realizações que elas prometiam fossem propagandeadas. Isto posto, essas escolas foram dando conta na mística e não em nível filosófico e não em nível teológico de sanar as angústias das pessoas, de mostrar para elas o caminho do divino, de mostrar o caminho para essas pessoas da iluminação, na medida em que elas se atualizavam. Ou seja, toda mística entende, e tem um livro muito bom para isso, para estudar sobre isso, chama-se Os Mestres de Gurdjieff. Toda mística entende que até ensinamento espiritual tem prazo de validade. De que forma? A verdade última que ele ensina é eterna, mas os meios e os modos de trabalhar essa verdade para que ela seja digerível, para que ela seja experienciável pelos sujeitos, vai variar de tempo, de acordo com tempo, lugar e circunstância. Os mestres indianos entenderam sempre muito bem que a cada era a verdade espiritual precisa ser renovada, atualizada, discutida, reensinada. E isso está em todos os textos. Você pega o Buda falando, eu vim para ensinar o que os Budas que vieram antes de mim já haviam ensinado. Mahavira fala isso sobre os Tirthankaras. Patanjali fala isso em outros tratados que não só o Yoga Sutra. Ele fala, né? Tem aquele trecho em que ele menciona Ishvara, ele fala, ele é o preceptor dos preceptores. Quer dizer, para haver mestres antes dele, supõe-se que isso seja uma tradição muito mais antiga do que o texto que ele escreveu. Então, embora haja uma tradição parampara, embora haja uma linearidade, um fluxo do conhecimento, esse conhecimento precisa passar por esses dois critérios, atualização e ressignificação. Rapidinho. Atualização é quando verdades muito antigas precisam ter um frescor novo, você ensina elas de uma nova maneira. Por exemplo, aquilo que foi ensinado
nas Upanishads. Quando você pega, por exemplo, os comentários do Shankara, tem muito comentário dele que parece que ele está dizendo outra vez a mesma coisa que está escrita lá. E na verdade é só porque aquilo está num sânscrito muito antigo e ele explicava num sânscrito mais moderno, e quando aí isso é traduzido para nós, as duas coisas parecem ser a mesma coisa. Isso é atualizar, é dar continuidade a uma mesma coisa, tornando-a apresentável para novos tempos. Agora, ressignificar é quando você transmuta aparentemente até a essência do ensinamento para que ele chegue no mesmo lugar, como por exemplo o tantrismo faz. Aquilo que o tantrismo da mão esquerda, né? Por exemplo, o Vamachara Tantrika. A gente pode falar isso depois num outro vídeo. Eu sei que eu estou sendo muito complicado, mas é só para explicar esses aspectos de forma filosófica e razoável para vocês todos. Então, o Vamachara Tantrika vai fazer com que 5 coisas que eram proibidas nos Vedas sejam agora utilizadas como meios hábeis de conhecer o divino. Então, nos Vedas era proibido comer grãos torrados, carne, peixe, o sexo era só para reprodução, desculpa meu computador que tocou, o sexo era só para reprodução e, portanto, os fluidos sexuais eram impuros, e também o álcool. O Vamachara Tantrika vai usar dessas 5 coisas como meios hábeis de conhecimento de si e do mundo. Então, isso é ressignificação. Quando a gente fala da Kriya Yoga, tecnicamente dizendo, nós estamos falando de uma tradição cujas práticas descritas, principalmente as 4 técnicas da primeira Kriya Yoga, que são a Kriya propriamente dita, que se utiliza do Pranayama Ujjayi, se utiliza dos chakras e do Pranava do Om, enfim, Mahamudra, Yoni Mudra e Kriya Pravastha. Quando você fala dessas 4 técnicas, elas todas estão descritas em outros textos, como o Hatha Yoga Pradipika, como o Giramda Samhita, como o Malini Vidyayotara Tantra ou o Vijnana Bhairava, de formas distintas. Daí o porquê que essas práticas sejam consideradas práticas irmãs dos tantras, das práticas tântricas clássicas. Então elas são uma atualização dessas técnicas que antes eram praticadas só e somente só, ou pelo menos até onde a gente sabia, quase que exclusivamente por renunciantes, sannyasis. Aí a gente pode abrir exceções, sei lá, para Vachaspati Mishra ou o próprio Kabir Das e outros mestres. A Kriya Yoga e o Tantra são práticas irmãs. Neste sentido, eu posso te dizer, Lahiri Mahashaya atualizou um conhecimento e fez algo que Shri Ramakrishna também fez, que foi inaugurar uma tradição que validava a prática por chefes de família, e não só para sannyasis, quase que exclusivamente para sannyasis. E isso, sim, é inaugurar uma coisa nova. Mas o que ele estava ensinando, em primeiro lugar, não é sobre a técnica dele ser a mesma validada só nos textos, mas o mesmo objetivo de Shri Ramakrishna e de Trailanga Swami, esse cara aqui que atestava a veracidade de Lahiri Mahashaya, não só na autobiografia de um yogi, mas em outros lugares em que você ouve falar de Trailanga Swami, esse mestre super celebrado entre sadhus da Índia afirmava a veracidade da realização de Lahiri Baba, e isso, só por isso, já deveria ser algo que nos chamasse atenção, porque Trailanga Swami era uma Hassida, reconhecido por seus pares na época. Além dele, Vamakshepa e outros mestres, enfim. O objetivo de todos esses mestres não era executar técnicas. Entendam bem, entendam de uma vez por todas. Pouco importa a técnica que você está fazendo. Importa se ela te torna uma pessoa melhor, mais lúcida, mais coerente e, acima de tudo, mais capaz de Deus, por falta de um termo melhor. Ou mais capaz do sagrado, ou mais capaz da natureza divina, ou mais capaz dessa emancipação e dessa felicidade inesgotável que todos nós buscamos. Posto isso, que o objetivo central da nossa busca é a autorrealização, os métodos pelos quais a gente vai realizar isso vão precisar passar por atualizações. Senão eles se engessam, senão eles caducam. Então, se a gente não considerar a mística em seu aspecto circunstancial, ou seja, o campo do ensinamento como determinado por tempo, espaço, lugar e circunstância, mas a essência do ensinamento não circunstancializável, eterna. Se a gente circunstancializar a mística
e não circunstancializar o ensinamento, você mata a possibilidade da iluminação e você mata o ensinamento. Quer dizer, isso o Idris Shah fala bastante. Uma vez que você não dê possibilidade de respirar ao ensinamento, ele está morto. Ele tem que dialogar com o seu tempo. Então, dito isto tudo, você pode achar essas mesmas técnicas descritas em outros textos. Por isso que, nos tempos de Lahiri Mahashaya, no livro, por exemplo, falando da vida do seu principal discípulo, Panchanom Bhattacharya, ele conheceu as técnicas que Lahiri Baba ensinava como Shama Charan Tântrica. Shama Charan era um dos nomes dele, e Tântrica era o Tantra de Lahiri Baba. Porque é uma técnica de meditação muito aparentada das práticas meditativas que vários yogis faziam. A ponto de mestres de vias mais tradicionais, de sampradayas mais tradicionais, como Swami Rama, verem a Kriya Yoga e dizerem, é isso, é um dos tipos de técnica. Tá. Mais do que isso, Lahiri Baba, das técnicas que ele aprendeu, ensinou algumas. Ele sintetizou essas técnicas em 7 técnicas essenciais, das quais só a primeira e a segunda ele passava para a maioria, as outras 5 era só para yogis muito avançados, e mesmo essas são uma porção das inúmeras crias que ele afirma ter recebido de Mahamuni Baba de Maharaj. E se você pegar, por exemplo, o Vijnana Bhairava e outros textos tântricos, você vai ver a imensidade de formas de meditar diferentes, e as formas de meditar da Kriya aparecem lá. Eu acho extremamente inteligente essa síntese que ele ou seu guru fizeram para o nosso tempo, porque essas técnicas já são extensas e difíceis para burro se você nunca fez, não é não? Não é sim. A Kriya é simples e fácil e rápida? Não, o Yogananda escrevia muito isso, né? Uma técnica super fácil, super rápida. Eu falei, não é mesmo. Se você conhece Shamatha, se você conhece Zazen, ela não é simples. É? Eu não acho simples. Se você olhar só a parte física, né, dos movimentos, não são movimentos complicados. Não. Mas as intenções para cada movimento e para cada respiração é que é complexo. As visualizações, a concentração exigida, né? Dharana, Dhyana e Dhyana, né? Você precisa praticar muito para ter qualquer mínima possibilidade de samadhi nesse caso. Então, Bruno e pessoal, a Kriya é uma técnica, sim, tradicional por um lado, porque está pautada em suas técnicas por todos os textos tântricos multimilenares e anteriores à própria Kriya. Está pautada pela Bhagavad Gita, se você vê lá todos os aspectos. Quando Krishna está ensinando meditação para o Arjuna, tá, você pode dizer, mas isso é meio genérico. Mas a forma como está descrita lá e como você vai ver as interpretações de outras escolas de Advaita Vedanta, por exemplo, você vai dizer, nossa, isso é Kriya. Eu, quando estava estudando Advaita Vedanta com o Swami Japasiddhananda, esse aqui, meu professor, estava estudando as Upanishads lá com ele, eu estava lendo aquilo e falando, meu Deus, isso aqui é Kriya Yoga. E estava lá, Yajnavalkya, Brihadaranyaka Upanishad, descrevendo a Kriya Yoga e como fazer. Isso, claro, você precisa ter experiência técnica assim como de qualquer outra forma de meditação para ver aquele ensinamento cifrado e dizer, é isso que ele está dizendo. Mesma coisa vale para o Yoga Sutra de Patanjali, tá? Posto isso tudo, vamos desmistificar a história de Mahamuni Baba de Maharaj. Porque ele não é esse mestre incorpóreo místico que esse monte de gente balela e levianamente diz ter visto, encontrado, enxergado. Ele é um cara muito mais físico de carne e osso quando você lê a história de Lahiri Baba e de seus discípulos do que faz parecer as histórias contadas nowadays, hoje em dia. A história é mais simples do que parece, cara. Naquela época, século XIX, havia muito mais sadhus do que tem hoje. E aí, Lahiri Baba vai para Raniket, que na época era um povoado no meio dos Himalaias. Ele pergunta pro atendente dele, escuta, eu tô com muito tempo livre, tem sadhus aqui perto? Aliás, tem uma biografia de Lahiri Baba em português como nossos amigos de Portugal. Tem uma biografia de Lahiri Baba bem curtinha, chama O Mestre da Kriya Yoga, que foi escrita pelo Bupendranath Sanyal. Vai mais um livro aí para bibliografia. E lá ele fala assim pro atendente dele, escuta, tem sadhus aqui perto? Tem, eles ajudam a gente dá comida para eles, eles curam o pessoal e nos ensinam umas coisas e tal. Eles moram lá naquela montanha, você não quer ir lá ver? Vou. E aí ele vai, e no meio do caminho ele encontra um sadhu jovem que diz pra ele, escuta, nosso mestre tá te esperando. Ele fala, não quero, eu quero voltar pra casa, já tá tarde, não sei o quê.
Mas o cara insiste, ele vai, encontra o mestre dele, e o mestre dele, que era um jovem sadhu, diz pra ele, que bom que você voltou, Lahiri, você não lembra de mim, pararapapá. Essa parte você pode descartar, mas o fato é, ele encontrou um cara que ensinou uns negócios pra ele. Por quê? Porque se você pega os diários dele, tem toda uma coerência progressiva de alguém que praticou técnicas que lhe foram ensinadas por alguém de fora. Ele não achou isso em livro, até porque isso nessa época era mais difícil de achar, e ele ia comparando esses ensinamentos. Esses diários e cartas de Lahiri Baba podem esclarecer bem isso para você. E elas são, as crias são upassanas. São técnicas ou sistemas de meditação, como boa parte das outras práticas tântricas, né? Ensinadas por um sadhu que não chama Babaji. Ele não ser incorpóreo, eu não sei, assim, eu não tenho alcance para desdizer ou dizer Yogananda. Eu amo Yogananda, eu acredito nele por algo que me foge à lógica, que é um sentimento do meu coração. A autobiografia, de fato, tocou minha vida, mas eu vou te contar, Bruno, enquanto eu lia, eu debatia com todas aquelas coisas. Eu falava, imagina, isso não é possível, imagina, isso não é possível, imagina, isso não é possível. E só quando algumas daquelas coisas semelhantes a elas aconteceram comigo, por exemplo, aquela história dos sadhus que eu contei aqui, que eu falei, nossa, talvez isso aqui role mesmo, né? Ou as coisas que eu conto na Eterna Dança Cósmica. Mas até então, eu li aquilo tudo pensando, isso é uma viagem maluca. Aliás, isso me fez adiar minha leitura da autobiografia de um yogi por muito tempo. Se esses milagres aconteceram ou não, isso não faz a menor diferença. O que faz diferença é este ensinamento. Isso, aliás, foi uma coisa que meu mestre me ensinou. Ele disse assim, para saber da validade de um ensinamento espiritual, pergunte-se, este ensinamento me transforma? Transforma a forma como eu vejo o mundo, como eu me relaciono com o mundo? Enobrece e enaltece meus valores, minhas virtudes, torna elas mais sólidas em mim? Torna-me capaz de amar em uma quantidade maior do que antes deles? Torna-me mais lúcido efetivamente? Se para alguma dessas perguntas a resposta é não, esse ensinamento talvez não valha. Daí a gente atribuir uma qualidade mística e sobrenatural a Babaji, isso parece muito típico na Índia. E não é coisa dessa tradição nova da Kriya Yoga. Isso é coisa da Índia e depois ainda mais do Ocidente, quando se apropria dos ensinamentos. Por exemplo, Patanjali. Ninguém sabe quem foi Patanjali. Supostamente o cara viveu séculos, porque ele escreveu sobre gramática, ele escreveu sobre medicina, ele escreveu sobre yoga e ele escreveu sobre sobre estética. E com estilos de textos muito diferentes. Então, ou eles são pessoas diferentes, que assinavam como Patanjali, porque ninguém se importa com a biografia do mestre, está preocupado com o que ele ensina, ou ele viveu muitos tempos e mudou de estilo literário, o que é muito pouco provável. A mesma coisa, Vyasa, o autor do Mahabharata e supostamente autor dos Vedas. O que acontece? Quando esses mestres não estão preocupados em contar a biografia deles, as pessoas ficam preocupadas em inventar a biografia deles. E aí no caso do Patanjali, já que ninguém contou a história dele, então ele tem que ser encarnação de alguém. Porque todo mundo que é extraordinário na Índia tem que ser encarnação de alguém. A última vez que eu estive na casa do Yogananda, Paty, você lembra? Sim. O que a sobrinha do Yogananda disse, a sobrinha neta do Yogananda disse pra nós que ele era a reencarnação de quem? Primeira vez que eu vi essa história. De Babaji. Não, do Arjuna. Do Arjuna. É isso. Guruji is Arjun, reincarnated. Eu falei, Arjuna? Não tem como ele ser. Isso contradiz os próprios ensinamentos do Yogananda, que diz que você tem um Satguru para sempre. Então o Satguru dele tinha que ser Krishna, não Shri Yukteswarji. Mas todo mundo tem que ser a encarnação de alguém. É a revista Caras do mundo espiritual, sabe? E de novo, isso é uma perda de tempo absurda. E isso é sim a queda no item que você colocou lá, a exacerbação do ego. E aí tem um truque terrível aí dos nossos delírios, né? Eu não vou exacerbar meu ego, mas eu vou exacerbar o ego da minha tradição, do meu mestre, daqueles que eu digo a quem eu sigo. Como, por exemplo, é o caso de um desses gurus da Kriya Yoga que diz que Babaji é Gorakshanath, e o outro diz que Babaji é Krishna, e o outro diz que... Cara, não faz a menor diferença. Você está praticando o que ele ensinou? Não. Você vê coerência no que ele está ensinando porque você experimentou no seu corpo e mente esses ensinamentos? Não. Então não faz a menor diferença se ele foi Jesus Cristo ou Deus na Terra. Né? Então essa discussão nunca foi uma discussão dos mestres, é discussão de nós, Hobbitinho.
nesse sentido, eu diria para vocês, esqueçam essas fofocas espirituais. Eu tomei tanta bronca dos meus mestres quando eu ficava querendo saber quem é quem, sabe, do mundo espiritual, porque não faz a menor diferença. Então, ele deu esse nome, Babaji, porque ele não queria ser reconhecido. Simples assim. Qualquer sadhu na Índia é chamado Baba ou Babaji. Baba é venerável mestre, Ji é um sufixo de... Baba é pai, né? E Ji é um sufixo de extremo respeito, venerável, estimado. Então, Baba é pai, Ji venerável, então venerável pai, venerável mestre. Todo sadhu se chama de Babaji ou Baba. E ele falou, eu sou o Babaji. Tanto que em outras biografias de outros discípulos, a do Swami Pranabananda, por exemplo, o Pranabananda escreve assim, quando ele viu entrar na casa de Lahiri Mahashaya um sadhu que só estava usando um lundi curtinho até o joelho, molhado de água do Ganges, o Lahiri Baba regalou os olhos e virou e falou assim, Pranabananda, esse é o Babaji, aquele Babaji de quem eu te falei. Esse é o guru, esse é o sadhu de quem eu te falei, esse é meu mestre. Ele não fala assim, olha, esse é o grande Mahavatar de todas as eras. Corta essa. Simplicidade tem a ver com trabalho e caminho espiritual. Então, eu acrescentaria mais algumas regrinhas de verificação a essas suas regras de ouro. Essa da verificação que o meu mestre te deu, se te transforma os outros, etc. E outra ensinamento espiritual tem que ser essencialmente simples, porque complexa é a nossa mente egóica, que fica dando explicações mirabolantes para evitar trabalhar a si mesma. Essa lucidez vigorosa, né, que faz banir todas as multivariadas formas do nosso ego, é isso que a gente tem que buscar. Eu acho que eu respondi um pouco sobre Kriya Yoga, eu respondi um pouco sobre tradição, eu respondi um pouco sobre os meus mestres, sobre as linhagens e sobre o que Lahiri Baba diria sobre isso e os gurus sérios da Kriya Yoga. Não se preocupe com quem foi ou deixa de ser Mahamuni Babaji Maharaj ou quem quer que seja este exaltado mestre que ensinou esta técnica. Preocupe-se em executá-la se você faz parte dessa tradição. Caso não, lembre-se, as tradições indianas dependem de atualização e ressignificação para continuarem inclusive vivas. Haja visto o exemplo que você deu na live do Hariharananda Aranya. Até onde se sabe, ele tentou recriar, reconstituir o Sankhya e o Yoga tradicionais de milênios atrás, que para ele haviam sido perdidos. Dá para dizer que o Hariharananda não era tradicional só porque ele estava tentando fazer isso a partir do próprio esforço? Ou que, sei lá, Shri Ramakrishna, com sua nova forma de ver o Vedanta, era heterodoxa? O pessoal da Índia não gostava da ordem Ramakrishna até pouco tempo atrás. Até poucas décadas atrás, até o começo do século XX, dizia, o que é esse movimento Ramakrishna? Hoje, Ramakrishna Vedanta Ashrama é referencial de Vedanta e de tradução e de estudo acadêmico sobre Vedanta Advaita, Vishishta Advaita e Advaita Advaita e tudo mais. E se para você esse vídeo ficou complicado demais, a culpa é toda do Bruno, então xinga ele nos comentários, mas xinga com amor, porque nós somos todos aspirantes, buscamos a Rimsa e ele fez uma pergunta que todo mundo gostou, mas ficou difícil para você. Não desejo mal dele. Tenta entender o que ele perguntou, tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta, Bruno, e respondido as outras dúvidas de vocês sobre Kriya, sobre a minha tradição e outras tradições também. E se tiverem mais dúvidas, críticas, sugestões ou discordâncias, elas são muito bem-vindas. Até o próximo vídeo. Esse já tá longo demais, tinha que ter sido dividido em 3. Tchau! Calma! Antes da gente terminar esse vídeo, por favor, dá uma olhada na nossa campanha do Catarse, por favor. Dá uma olhada, o link tá aqui ou tá aqui embaixo. Se você acredita nesse trabalho, se você apoia esse trabalho, além de olhar as campanhas de financiamento coletivo contínuo que a gente vai disponibilizar para poder bancar a edição e a aquisição de novos materiais para esses vídeos, que de fato a gente não tira o sustento daqui, dá para vocês verem, vocês não fazem ideia de como é esse lance do YouTube, existe uma campanha rolando no Catarse para publicação do novo livro, um romance, falando dos caminhos espirituais da Índia e tudo mais, e para bancar também, para ajudar a financiar uma pós-graduação no Albert Einstein, do Cultivating Emotional Balance, e que vai mudar o status da revolução de si, a consistência das suas ideias. Então vai ser muito importante para nós todos que eu faça esse curso. Então vou agradecer demais se você puder contribuir com a gente, e tem várias recompensas para quem puder nos ajudar. Muito grato por toda a ajuda e pela atenção.
Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!